Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar sobre cálculo estequiométrico. É um assunto que eu gosto muito na química. Ele é também muito importante, muito cobrado em vestibulares e tem bastante aplicação, né? A gente consegue enxergar onde o cálculo estequiométrico aparece na química, né? Em processos industriais, em situações do nosso dia a dia mesmo. Então, é um assunto da química que não é tão abstrato quanto alguns outros. Bom, nós vamos seguir mais ou menos esse caminho aqui, né? Os nossos objetivos vão ser relacionar proporcionalidade, então aqui é importantíssimo balancear as equações, né? Ter certeza que a quantidade de átomos dos dois lados da equação está batendo, porque os cálculos estequiométricos são baseados em equações químicas balanceadas. Conhecer as diferentes maneiras de relacionar. Então, não só os coeficientes estequiométricos, mas a gente também vai fazer relações com outras grandezas, e isso aparece no terceiro tópico ali, realizar as adequações, né? Nós vamos trabalhar tanto com mol quanto com massa, volume gasoso. Então, é importante aqui uma noção boa de conversão de unidades também. E de algumas regrinhas que nós viemos trabalhando nas últimas aulas, né? Então, tem as leis ponderais aparecendo ali, lei de Lavoisier, importante, e tudo isso. Gases, né? Quando a gente vai tratar de volume, a gente está falando de volume de gases. Então, aquelas relações, né, de condição normal de temperatura e pressão, tudo isso vai aparecer aqui nas relações estequiométricas. A gente pode chamar de estequiometria também, né? Bom, acho que nada melhor do que começar com um exemplo. Para entender a estequiometria, eu acho que não adianta ficar muito teorizando, né, falando de definições. O mais importante é entender na prática como que se faz o cálculo estequiométrico, como fazer as relações de proporcionalidade. Então, eu peguei como exemplo uma reação que é muito conhecida. Quase todos os livros de química, todas as apostilas vão trazer essa reação porque a síntese da amônia é muito famosa, né? O cientista, inclusive, que conseguiu descobrir, né, o processo de sintetizar a amônia, ganhou prêmio Nobel e tudo mais. Então, é um assunto importante a síntese da amônia, assim como a produção de ácido sulfúrico também é outro caso que aparece muito nos exemplos. Vocês vão ver que, né, não tem tanta criatividade assim, são muitas equações parecidas, né, que a gente sabe relacionar com substâncias que a gente conhece. Bom, aqui é um exemplo clássico. Se eu estivesse dando aula, né, ao vivo para vocês, eu estaria usando uns modelinhos, porque é o caso, né, da gente conseguir enxergar, contar mesmo os átomos para começar a entender sobre estequiometria. Mas vamos lá, então vamos no desenho, né? O que que eu tenho aqui? Eu tenho uma reação que envolve N2, né, nitrogênio, com H2, hidrogênio, formando a amônia, que é o NH3. Então, a gente tem as bolinhas azuis representando o nitrogênio e as bolinhas brancas representando os hidrogênios. A quantidade de átomos de um lado e do outro da equação, ela está certinha, está ok, né? Não está sumindo nem aparecendo nenhum átomo. E aí a gente tem essa proporção, ó. Eu tenho uma molécula de N2, ela é quebrada ao meio, né? Separa um N do outro, e três moléculas de H2, que também são separadas ali, cada átomo, né, vai para um lado, e depois tem uma reorganização de átomos formando duas moléculas novas, que são as moléculas de amônia, do NH3. Então, tem, né, o reagente do lado esquerdo, o produto do lado direito, e a quantidade de moléculas é 1:3:2. Essa é a proporção. Significa que se eu dobrar a quantidade de moléculas, eu tenho que dobrar para todos. Para manter a proporção, é como se eu tivesse duas moléculas de nitrogênio, eu precisaria também de 6 moléculas de hidrogênio, então dobrei a quantidade, para formar 4 moléculas de amônia. Então, aqui a gente consegue perceber muito bem aquela lei ponderal de proporções, né? Que os reagentes numa transformação química, eles sempre vão seguir uma proporção muito bem definida, uma proporção constante. Então, a gente precisa de 1 de nitrogênio para cada 3 de hidrogênio. Essa é a relação de quantidade. Bom, e se a gente multiplicar esses valores
todos por 6 vezes 10 é 23. Se eu multiplico todos os valores por um número igual, eu não mexo na proporção, certo? Então, se eu multiplicar tudo por 6 vezes 10 é 23, eu não estou mexendo na proporção. Eu estou multiplicando lá a primeira linha, né? As informações que estão destacadas em verde. Então, eu vou multiplicar 1 por 6 vezes 10 é 23, 3 por 6 vezes 10 é 23 e 2 por 6 vezes 10 é 23. O que eu vou ter? 6 vezes 10 é 23 vezes 1. Então, 6 vezes 10 é 23 para o nitrogênio. 3 vezes 6 vezes 10 é 23, vai me dar 18. E 2 vezes 6 vezes 10 é 23, que dá 12. Então, multipliquei, né, aquela relação em verde, tudo por 6 vezes 10 é 23. Só que, não sei se vocês se lembram, mas o 6 vezes 10 é 23 é a constante de Avogadro. É o número que a gente relaciona com o mol. Então, eu posso dizer que eu tenho 1 mol de nitrogênio para cada 3 mols de hidrogênio, formando 2 mols de amônia. Lembrando que mol, a gente diz mols, mas a gente escreve mol porque mol é a unidade, né? Assim como metro, não precisa colocar no plural. A gente fala 3 mols, mas escreve 3 mol. Bom, enfim, olha só, eu mantive as proporções, né? Eu continuo obedecendo a lei de Proust, só que agora eu estou trabalhando com quantidades muito maiores, né? Lá na primeira linha em verde eu estava falando de uma molécula reagindo com 3, agora eu estou falando em quantidades maiores, eu estou falando em mol. E quando a gente fala em mol, mol é uma quantidade palpável, é muita molécula. E aí a gente não vai ficar medindo isso, né, em mol, a gente vai medir depois em gramas. Então, qual que é a relação aqui? 1 mol de nitrogênio são 28 gramas. Essa informação não brota do nada, né? Eu consulto na tabela periódica. A massa do nitrogênio é 14, então o N2 tem 2 átomos e eu acabo tendo a massa de 28 gramas por mol. Ou seja, cada mol de nitrogênio tem 28 gramas. E os hidrogênios, né? Como é que funciona? A massa do hidrogênio é 1. O H2 tem massa 2, mas aqui eu tenho 3 mols, então eu vou ter 3 vezes 2, 6 gramas. 3 mols de hidrogênio é o equivalente a 6 gramas desse material, desse gás. E para a amônia, a gente tem 34. Ah, como é que funciona isso? Aqui a gente pode pensar de duas maneiras. Eu posso pegar a massa do nitrogênio, que é 14, somar com os 3 hidrogênios que eu vou ter 17. Como são 2 mols, eu multiplico por 2. Ótimo. Mas aqui também funcionaria a lei de Lavoisier. Por quê? Porque a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, né? Não pode sumir, não pode aparecer nenhum material, então a massa tem que ser conservada, certo? Então, lei de conservação de massas vale aqui. Somando 28 com 6, eu já teria os 34 gramas. Mas todos esses reagentes são gasosos, né? Então, tanto o nitrogênio quanto o hidrogênio e o produto formado são substâncias gasosas e elas podem ser relacionadas com todas aquelas leis que nós estudamos para gases. Por exemplo, a gente sabe que em umas tais condições, né, normais de temperatura e pressão, que nós chamamos de CNTP, 1 mol de qualquer gás, então pode ser amônia, pode ser hidrogênio, 1 mol de qualquer gás, nessas condições, ocupa sempre 22,4 litros. Ou seja, se eu tiver 1 mol de nitrogênio, o volume ocupado é 22,4. E se eu tiver 3 mols de hidrogênio, o volume será 22,4 vezes 3. Eu já multipliquei aqui, já coloquei o valor inteiro. E no caso da amônia, o produto formado, né, é relacionado a 2 mols, que são 22,4 vezes 2. Aqui tem uma coisa interessante, que a quantidade em mol não se conserva, eu não sei se vocês repararam, e a quantidade em volume também não. A única coisa que se conserva é a massa. Então, por isso que a gente dá tanta ênfase na lei de conservação de massas. Vou tentar mostrar isso aqui, ó. Eu vou só dar um destaque. Eu estou reagindo 1 mol de nitrogênio com 3 mols de
hidrogênio. Se eu fosse pensar em algum tipo de lei de conservação, eu teria 1 mais 3, 4. Então, seria lógico formar 4 mols de amônia, e não é isso que acontece. Então, não existe uma lei de conservação de mol, assim como não existe nenhuma lei de conservação de volume. Ó, eu estou reagindo 22,4 litros com 67,2 e o produto formado ocupa um volume bem menor. Quer dizer, então, que quando eu reajo esses dois gases para formar a amônia, eu tenho no final um volume menor do que eu tinha no início. E isso é normal nas transformações. A única coisa que se conserva é a massa. Então, nunca eu posso ter massas diferentes no reagente e no produto. Agora, as demais grandezas não se conservam, assim como o número de moléculas também, né? Olha só aqui em cima. Se eu tiver 6 vezes 10 a 23 moléculas reagindo com 18 vezes 10 a 23 moléculas, bom, se houvesse alguma lei de conservação, eu teria que somar, né? Esse 6 com 18, e na verdade não. Ó, o produto formado, ele tem uma quantidade de moléculas menor. Aí você vai falar, nossa, será que isso faz sentido? Vamos olhar lá na primeira linha, na figura, na verdade, né? Olha só, eu tinha uma molécula aqui, eu tinha 3 aqui. Elas se quebraram, se romperam, as ligações, né, foram quebradas, e elas se reorganizaram formando uma quantidade menor de moléculas. Eu formei só 2. Então, é natural, a quantidade de moléculas passou de 4 nos reagentes para 2 no produto, e aí as outras grandezas vão seguindo essa mesma proporção, exceto a massa, porque a massa não pode diminuir e não pode aumentar durante um processo químico. Ok? Então, essa tabelinha aqui, ela ajuda a entender todas as transformações. A gente pode aplicar tudo que eu falei aqui na síntese da amônia para qualquer transformação química, desde que a equação esteja balanceada. Né? É uma regra que se aplica. Então, não tem tanto o que saber de parte teórica. Na verdade, é aplicar essas relações que eu acabei de falar, de proporção, em qualquer equação química. Ok? Bom, de agora em diante, o que eu preparei para a gente foram resoluções. Eu acho que não tem maneira mais fácil de aprender estequiometria do que treinando, do que fazendo exercícios. Exercícios envolvendo mol, envolvendo massa. Então, eu peguei vários exercícios aqui, cada um com um nível de complexidade, alguns envolvendo massa, outros mols, e a gente vai começar a fazer do mais simples para o mais complicadinho. Então, vamos lá. Eu escolhi reações clássicas. Essa reação aqui é conhecidíssima, é uma neutralização, reação de ácido com base, que precisa saber fazer, né? Escrever o que forma, balancear, organizar bem a equação. Então, diz assim, ó, as reações de neutralização ácido-base são muito importantes na química. Qual é a quantidade em mols de NaOH necessária à completa neutralização de 5 mols de H2SO4? Bom, reação de ácido com base, vamos lá, que ácido que eu tenho? H2SO4. Ele vai reagir com essa base aqui, o hidróxido de sódio, vai formar sal e água, que é o clássico de toda reação ácido com base. E aí eu já vou organizar o balanceamento, ó. Como aqui eu tenho 2 hidrogênios e somente uma hidroxila, eu já vou colocar 2 aqui no balanceamento. Por quê? 2 hidrogênios com 2 hidroxilas vão me dar 2H2O. Agora, o cátion que sobrou da base, que é o Na, com carguinha positiva, vai se juntar ao SO4 que sobrou do ácido com carguinha negativa, só que nesse caso 2 menos, por causa desses 2 hidrogênios. As cargas não se cancelaram, eu cruzo as cargas. Esse número 2 aqui, ó, ele vem aqui para baixo e tá balanceadinho. Vou apagar aqui o que sobrou, né, já que as cargas foram canceladas, vou arrumar aqui. Então, ó, esse é o sal formado e aqui a gente tem a seguinte proporção. Eu posso dizer que para cada 1 mol de ácido sulfúrico, eu preciso de 2 mols de NaOH, de hidróxido de sódio, o produto formado. 2 mols de água e 1 mol do sal. O sal aqui é o sulfato de sódio. Agora, a gente pode começar a acrescentar os dados da questão.
Qual é a quantidade em mols de NaOH necessária à completa neutralização de 5 mols de ácido sulfúrico? Então, para cada 5 mols de ácido sulfúrico, qual será a quantidade em mol de NaOH? É como se eu usasse só esse trechinho aqui, né? Regra de 3. 1 mol está para 2, assim como 5 mols está para 10. Regra de 3. Então, eu preciso de 10 mols de hidróxido de sódio para reagir com 5 mols de ácido sulfúrico, tá? Simples assim. Quando a questão envolve somente mol, os cálculos costumam ser mais rápidos, né? Mais um caso, gente, agora envolvendo massa, né? A gente vai fazer relações aqui com massa. O que eu tenho? Balanceando-se a reação de sulfato de alumínio com hidróxido de cálcio, vou produzir hidróxido de alumínio e sulfato de cálcio. Bom, ele pede para balancear obtendo os valores de Y e Z. E pergunta, qual a massa necessária de hidróxido de cálcio para reagir com W quilogramas de sulfato de alumínio? E ele dá alguns dados. Então, a gente vai ter que balancear a equação, descobrir quanto é Y e Z, somar esses dois valores para saber quanto é W. Dá uma olhada aqui, ó. W é a soma de Y e Z. Eu vou fazer o balanceamento lá em cima mesmo, eu acho que tá mais fácil. Então, olha só, como aqui eu tenho 2 alumínios, eu já vou deduzir que aqui é 2. Aí, eu tenho 3 cálcios, eu vou deduzir que aqui tem que ser 3. Agora, vamos conferir se tudo ficou certinho. O OH, eu tenho 3 vezes 2 agora. Eu tenho que ter 3 vezes 2 do lado dos reagentes. Também tenho, tá certinho. O SO4, ele aparece 3 vezes aqui, ó. E aqui, quando eu fiz o balanceamento e coloquei 3, eu tenho 3 SO4 também. Ou seja, tudo balanceado e eu consigo dizer quanto vale W. W é 2 mais 3. 5 quilogramas o exercício manda usar. Então, olha só, nós queremos saber qual é a quantidade de hidróxido de cálcio que eu preciso para reagir com 5 quilos desse sulfato de alumínio. Eu não preciso mais escrever a equação inteira, eu posso pegar só os reagentes que me interessam. Então, eu vou ter aqui 1 mol de Al2, SO4, 3, reage com 3 mols de CaOH2. Então, essa é a relação de 1 mol dessa substância para 3 mols dessa. Bom, esse exercício pergunta em massa. Tudo que está em mol eu vou converter para massa. Eu sei que a massa molar, ou seja, a massa de 1 mol de sulfato de alumínio, é 342 gramas, porque foi dado no exercício. E eu também sei que a massa do hidróxido de cálcio é 74 gramas por mol, porque foi dado no exercício, tá aqui. Por mol, mas eu tenho 3, então 3 vezes 74 gramas. Essa é a relação de proporcionalidade aqui, gente. Agora, em massa, ó, eu sei que 342 gramas reagem com 3 vezes 74. Agora, eu posso colocar os dados do exercício. Para reagir com 5 quilogramas, de sulfato de alumínio, a quantidade de hidróxido, né, da base é X. Pronto, posso montar minha regra de 3 aqui e achar o valor de X. Vocês podem se perguntar se não é necessário passar esses 5 quilogramas para gramas, mas vocês vão ver que não. Primeiro motivo é porque todas as respostas estão dadas em quilogramas, tirando a última ali, mas a maioria, e vai haver cancelamento quando eu montar a regra de 3. Ó, eu vou fazer aqui, ó, x será igual a 5 quilogramas vezes 3 vezes 74 gramas, tudo isso
eu divido por 342 gramas. E aí eu cancelo, ó, grama e grama. A resposta sai automaticamente em quilogramas. Se eu quiser depois passar para gramas, né, é só multiplicar por 1000. Vou fazer o cálculo então. Eu ficaria com 5 vezes 3 vezes 74 dividido por 342. Dá aproximadamente 3,25 quilogramas. Certo? E aí, olhando as alternativas, item A. Ok? Terceiro caso, pessoas. Esse caso vai envolver quantidade em mol e quantidade de moléculas, né? Aqui a gente vai usar a constante de Avogadro, lá, os 6 às 10 a 23. Bom, vamos para o textinho. O gás cloro é produzido industrialmente a partir do cloreto de sódio. Em laboratório, contudo, quando é necessário pequena quantidade desse gás, pode-se obtê-lo por meio da reação entre o dióxido de manganês e o ácido clorídrico, o que pode ser assim equacionada. Então, a gente tem lá, ó, MnO2 reagindo com 4HCl, formando MnCl2 mais 2H2O mais Cl2. Então, a gente acaba conseguindo, né, produzir lá o gás cloro no fim da reação, um dos produtos, a partir de ácido clorídrico e óxido de manganês, o dióxido de manganês. Nessa reação, deseja-se utilizar 29 gramas de dióxido de manganês. Item A. Quantos mols de HCl são necessários e quantas moléculas de cloro serão produzidas. Quando a gente tem um exercício que pergunta especificamente sobre algumas substâncias, a gente pode montar o cálculo usando somente essas substâncias, para não ficar levando a equação toda. Então, eu vou escrever a relação de proporção assim, ó. O MnO2 reage com 4HCl e forma uma quantidade de produto de 1 mol de Cl2. Então, essas são as relações, né? Eu posso escrever todas em mol. Eu sei que 1 mol disso aqui reage com 4 mols e vai formar 1 mol de produto aqui, ó, de Cl2. Agora, eu posso direcionar as unidades de acordo com o que a questão pede. Olha só, ele diz, né, numa reação devo utilizar 29 gramas de dióxido de manganês. Então, eu preciso necessariamente ter isso aqui em massa. Vou usar massa. Já para o HCl, ele pergunta quantos mols. Então, para esse segundo aqui, a informação será em mol. Para o Cl2, ele pergunta quantas moléculas. Então, eu vou ter que transformar tudo em moléculas. A gente vai direcionando as unidades de acordo com o que o exercício pede. Então, vamos lá. Eu vou manter a proporção, né? Só que eu vou converter as unidades. Quanto seria o MnO2 em massa? Para fazer isso, obrigatoriamente, eu vou precisar de uma tabela periódica, né? 1 mol vai depender da massa molar de cada átomo. O oxigênio é super fácil de resolver, que a gente conhece bem, né? O oxigênio tem massa 16, vou multiplicar por 2, e aí eu vou na tabela e procuro o manganês. Manganês tem massa 55, aproximadamente. Então, eu vou ter aqui 87 gramas. 87 gramas é o equivalente, né, a 1 mol de dióxido de manganês. Já o ácido clorídrico, ele vai dar informação, ele vai pedir, na verdade, a informação em mol. Então, eu vou manter em mol, ó, não mudo nada. 4 mol, permanece 4 mols. E esse aqui que eu quero saber em molécula? Ué, vamos passar o que está em mol para molécula. 6 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol de Cl2 são 6 vezes 10 a 23 moléculas. Só agora, depois de converter as unidades adequadamente, é que eu vou colocar os dados da questão. O exercício pergunta, utilizando-se 29 gramas disso aqui,
qual será a quantidade em mols de HCl, vou chamar de X, isso vai responder o item A, e qual será a quantidade de moléculas, vou chamar de Y, responderá o item B. E aí, é montar as regrinhas de 3, né? Eu vou fazer elas em vermelhinho aqui embaixo. Então, como é que eu vou achar esse valor de X? X será 29 gramas vezes 4 mols. Vocês vão ver que as unidades vão sair do jeito que já está adequado para responder, se a gente organizar tudo bonitinho. Ó, 87 gramas. Então, eu fico com 29 vezes 4 dividido por 87. Dá aproximadamente 1,33, 1,3 mols de HCl. E quanto vale o Y, né? Qual a quantidade de cloro formada? Agora eu vou fazer uma regra de 3 usando essa relação aqui, né? Eu vou usar, gente, essa primeira parte. Eu vou fazer que 87 está para 6 vezes 10 é 23, assim como 29 estará para Y. Ah, por que eu não vou usar essa parte aqui com o valor de X? Eu não gosto de fazer isso porque se eu tiver errado algum cálculo e não fiz certinho, né, o valor de X, eu erro o Y também. E se eu faço usando o dado do exercício, eu posso acertar esse, né, mesmo tendo errado o outro. É, na verdade, uma tática, né, uma dica. Então, como é que ficaria esse cálculo? Eu ficaria com 29 gramas. Deixa eu só tirar esse pontinho daqui. 29 gramas vezes 6 vezes 10 é 23 moléculas, eu vou abreviar para não ficar depois muito espremido no cantinho, dividido por 87 gramas. Aqui, ó, o mesmo processo, grama cancela com grama. Eu fico com 29 vezes 6 vezes 10 é 23, dividido por 87. Eu vou ter 2 vezes 10 a 23 moléculas. Essa é a quantidade de moléculas de cloro que eu vou formar, certo? Então, eu consigo responder com unidades diferentes dentro de uma mesma regra de 3, se eu souber organizar tudo bonitinho. Mais um caso. Agora envolvendo gás, né? A gente já fez envolvendo massa, envolvendo molécula, envolvendo mol. Vamos fazer um com a quantidade de gás em volume. Então, vamos lá, a gente tem uma reação clássica aqui, né? A quantidade de água formada ali a partir de hidrogênio e oxigênio. Só para não ficar dúvida, água, ao invés de usar gasoso, a gente costuma usar vapor, mas é equivalente, tá? É a mesma coisa. Então, esse Vzinho do lado da molécula de água ali indica que a água é no estado vapor. Então, diz, considere a reação abaixo, na qual todos os gases se encontram nas mesmas condições de pressão e temperatura. Então, olha, ele não diz que está em CNTP, ele só diz que está nas mesmas condições. E a gente tem uma lei, na verdade, um princípio chamado princípio de Avogadro, que diz que se eu tiver volumes iguais ou proporcionais, né, volumes iguais de gases nas mesmas condições de temperatura e pressão, eu posso afirmar que eu tenho a mesma quantidade de partículas. Isso é uma regrinha que nós vimos lá na parte de gases. Então, olha só a relação, eu vou jogar aqui para baixo, tá? Eu sei que 2 mols de hidrogênio precisam de 1 mol de oxigênio e produz 2 mols de água. Essas são as proporções, né? O exercício diz o seguinte: calcule o volume da mistura de H2 com O2 necessário para reagir, né, para produzir 400 ml de água. Então, o que eu posso fazer? Se eu tenho 400 ml de água, eu quero saber quanto eu vou precisar de hidrogênio e de oxigênio. Deixa eu chamar de Y aqui porque não são quantidades iguais. E aí eu vou somar uma quantidade com outra, porque o exercício quer saber qual é o volume da mistura. Então, ó, eu posso fazer uma regrinha de 3 aqui primeiro, para achar qual é a quantidade de oxigênio formado. Então, vai fazer X, vai ser 400 ml vezes 1 mol. E eu estou misturando as unidades mesmo, para vocês verem que não precisa fazer conversão, ó, dividido por 2
cancela e eu tenho resposta em ml. Eu vou ter 200 ml de oxigênio. E agora eu faço essa mesma relação para achar o y. Então, quanto vai valer o y? Eu vou fazer a regra de 3 assim, ó. 2 mols vezes 400 dividido por 2 mol. Então, eu fiz regra de 3, gente, usando esses dados e esses aqui. O que eu vou ter? Cancela 400 ml de H2. Eu já posso responder. O exercício quer saber o que eu tenho que colocar, né? Qual a quantidade da mistura. 400 com 200, 600 ml. Então, quando eu misturar 600 ml desses dois gases, né? 400 de hidrogênio com 200 de oxigênio, eu consigo fazer a reação química e produzir aquela quantidade de água que me interessa, né? Que o exercício pede, 400 ml. Bom, nosso último exercício, esse aqui envolve uma mistura de várias coisas. Aqui é um exercício com várias unidades todas misturadas. Ele traz uma substância orgânica, né, um composto orgânico sofrendo combustão. Então, ele diz assim, ó, o éter etílico é o éter comumente vendido em farmácia, cuja principal aplicação está relacionada à sua ação anestésica. A combustão completa de 14,8 gramas de éter etílico irá produzir gás carbônico e água. Então, é uma combustão completa, né? Produz gás carbônico e água. O exercício vai perguntar: determine a massa de oxigênio consumido, então a massa em gramas, o volume de CO2 produzido também, agora, né? A gente está falando de um gás, então vamos calcular o volume, e o número de moléculas de água produzida. Então, a gente vai relacionar todas as grandezas aí com unidades diferentes. Eu sempre acho mais fácil começar colocando tudo em proporção molar aqui. Então, 1 mol reage com 6 mols, o exercício já veio balanceadinho, 4 mols de gás carbônico e 5 mols de água. Essas são as proporções. Agora, vamos pensar nas informações que o exercício deu. Ele diz aqui, ó, 14,8 gramas de éter etílico. Então, eu vou ter que mexer com massa de éter etílico, né? E o primeiro item para o oxigênio, massa de oxigênio. Ah, tá. Então, o item A relaciona massa e massa. Vamos fazer ele separadinho aqui. Então, ó, eu sei que 1 mol do éter, C4H10O, reage com 6 mols de O2. Opa, deixa eu escrever aqui embaixo. 6 mols de O2. Essa é a proporção em mol. Vamos passar tudo para massa, porque tanto para o oxigênio quanto para o éter, a informação foi dada e pedida em massa. Quanto que é um mol desse éter, né? Eu poderia pegar uma tabela, multiplicar os valores, mas nos dados da questão eu tenho essa informação, ó. São 74 gramas por mol. Então, 1 mol, 74 gramas. E para o oxigênio? A gente conhece, né? Oxigênio massa 32, 6 vezes 32 gramas por mol. O gás oxigênio, né? Tem massa 32. Pronto, então eu sei que 74 gramas reagem com 32 vezes 6. Vamos colocar o dado da questão. Para 14,8 gramas, a quantidade será X. E aí, aqui eu vou ter a quantidade de oxigênio necessária. 14,8. Vou multiplicar por 6 vezes 32 e dividir por 74. 38,4 gramas. Essa é a massa de O2, calculadinha. Agora, vamos para o item B. O item B relaciona volume de CO2 produzido. Bom, a gente vai relacionar o mesmo reagente, que é o C4H10O, só que agora com CO2. Forma 4 mols de CO2. Vou colocar o CO2 aqui. Então, 1 mol desse
reage com 4 mols desse aqui. E agora vamos passar para as unidades que o exercício nos fornece. Ó, isso aqui está em massa, então eu vou passar o que está em mol para massa usando a massa molar que foi dada. Esse aqui, o CO2, eu não vou passar para massa, gente, porque o exercício está perguntando o volume em litros. O que eu faço? Se ele tivesse na CNTP, eu saberia, né, o volume molar, mas não tá. O exercício tem que me fornecer informações, ó. Então, eu sei que o volume molar é 25 litros por mol. Como eu tenho 4 mols, 4 vezes 25 litros. Esse vai ser o volume de CO2. Então, 74 gramas vão formar 100 litros de CO2, 4 vezes 25. Quando eu fizer a reação utilizando 14,8 gramas, a quantidade de CO2 vai ser Y. Regrinha de 3, é só multiplicar em cruz, eu vou ter 14,8 gramas vezes, eu vou fazer a multiplicação aqui, ó, 100 litros dividido por 74 gramas. Resolve a regra de 3, 14,8 vezes 100 dividido por 74, e aí grama cancela com grama. Ó, a resposta saindo na unidade que o exercício pediu, 20 litros. E por último, um item pedindo número de moléculas de água. Vamos mexer com a água e o éter, C4H10O e água. Vamos colocar as proporções. 1 mol reage e forma 5 mols de água. Para esse carinha, né, para o éter, a informação que eu tenho é em massa, então eu vou usar a massa molar. 1 mol tem 74 gramas. E para a água, eu quero moléculas produzidas. Bom, 5 mols, quantas moléculas são, hein? Bom, 1 mol são 6 vezes 10 a 23, 5 mols são 5 vezes 6 vezes 10 a 23, que é o equivalente a 1 mol. Só que agora, moléculas, certo? Moléculas. Vou deixar assim. Então, 74 gramas forma 5 vezes 6 vezes 10 a 23. Na verdade, eu posso até multiplicar já, 30, né? E quando a reação for feita com 14,8, vou usar o Z agora. Outra regra de 3. Z será 14,8 gramas vezes, eu já vou multiplicar 30 vezes 10 a 23, aqui em moléculas, dividido por 74 gramas. Ó, grama cancela com grama, a resposta será em moléculas. Eu vou ter que escrever aqui em cima porque lá embaixo não cabe. E a quantidade de moléculas será 14,8 vezes 30 vezes 10 a 23. Tudo isso dividido por 74, que dá 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, essas são as respostas do exercício. Vou colocar um marcador aqui só para a gente localizar. Então, ó, a gente forma um total de... reage, aliás, com 38,4 gramas de oxigênio. A gente vai ter 20 litros de CO2 sendo formado e 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Certo? E é isso. Eu sei que é cansativo, né? Mas eu queria mostrar um exercício de cada tipo, né? Envolvendo moléculas, mol, litro, massa, tudo no mesmo exemplo, tá bom? Então, a gente encerra por aqui. Vocês agora precisam treinar, fazer uns exercícios sozinhos e depois a gente tira a dúvida, tá bom? Bons estudos para vocês.